O milionário se congela ao ver filho ajudando mendiga negra no quarto pela primeira vez. Era uma noite sem luar, mas os faróis da cidade brilhavam como estrelas em meio ao caos. Sob o viaduto que cortava a cidade em duas, Guadalupe se encolhia, tentando aquecer-se com o pouco que tinha. Ao seu lado, Esperança, sua mãe, olhava fixamente para o vazio, com os olhos cansados, cheios de histórias não contadas. O ar era pesado, sufocante. O cheiro de lixo misturava-se ao da chuva que começava a cair, formando poças escuras no chão. Aquela vida, sempre à margem, a deixava inquieta. Naquele dia, o estômago de Guadalupe roncava mais alto do que de costume. A ideia de invadir a mansão do milionário Miguel Ângelo pulsava em sua mente como um grito de socorro. Ele representava tudo o que ela desprezava: a opulência que ignorava a dor alheia, a indiferença dos ricos. Com um coração acelerado e mãos trêmulas, ela decidiu entrar. A mansão imponente, cercada por um jardim exuberante, era. Por dentro, tudo reluzia. Quadros caríssimos nas paredes, móveis que brilhavam como ouro. Mas o que mais chamou sua atenção foi o silêncio sepulcral. Enquanto caminhava, o eco dos seus passos fazia seu coração disparar. Chegou à cozinha, onde um aroma delicioso a envolveu. Ela não podia resistir. Com furtividade, pegou um pão e logo em seguida o ouviu. Luiz, o filho do milionário, surgiu como um espírito em meio às sombras. Seus olhos se encontraram e o mundo parou. Ele ficou paralisado, chocado com a visão dela. Uma mendiga negra devorando um pedaço de pão. No olhar dele, Guadalupe viu algo que não esperava: compaixão. Luiz, no entanto, não tinha tempo para ser compreensivo. O aviso do pai ecoou em sua mente: não traga vergonha para a nossa família. O que fazer agora? Ele se aproximou devagar, mas antes que pudesse falar, o grito de Miguel Ângelo cortou o ar. O que está acontecendo a ti? O pai, que sempre prezou pela aparência, ficou paralisado. O olhar de Miguel se fixou em Guadalupe, repleto de desprezo. Mas o filho hesitou. Ao invés de se afastar, ele fez o movimento contrário. Ela só está com fome, pai. A tensão entre eles poderia ser cortada com uma faca. Miguel não aceitava tal afronta e, por um momento, parecia que o chão sob eles iria ceder. As palavras de Luiz, em plena rebeldia, reverberavam como um eco nas paredes de mármore. Enquanto a indignação de Miguel crescia, a conexão entre Luiz e Guadalupe começava a brotar. O que poderia amadurecer entre eles era imprevisível, mas palpável. Então Jesus, o pai de Guadalupe, apareceu em sua vida de maneira inesperada. Ele trazia no olhar segredos que não deveriam ser descobertos. O ar tornou-se pesado e Guadalupe sentiu que sua nova esperança, aquela centelha que começava a brilhar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir!
O ar pesado se tornara sufocante quando Jesus, o pai de Guadalupe, apareceu. O choque na sala era palpável. A tensão entre Miguel e Luís estourou como um balão cheio d'água. Guadalupe olhou para Jesus. Seu estômago deu um nó. O homem que aparecera à sua porta era uma lembrança viva de uma vida que ela tentara deixar para trás. Mamãe! O jogo era gritando aos pés como uma virose se perder a testa. É você? Ele perguntou. A voz dele soou como um eco distante. Os olhos dele eram um espelho de dor que refletia suas próprias inseguranças. Jesus não é apenas um pai. Ele era um fantasma que assombrava. Naquele instante, a mansão perdeu seu brilho e tudo o que restou foi a crueza da realidade. Miguel olhou de Jesus para Luís em estado de choque. Quem é esse homem? Miguel rosnou, a fúria pulsando em sua voz. O desprezo era quase físico. Luís deu um passo à frente. A firmeza em sua postura contrastava com o medo que sentia por dentro. Esse é o pai dela, pai. Ele tem o direito de estar aqui. Jesus olhou fixamente para o filho que não via há muito tempo. Eu só queria saber se você está bem. Nunca quis que você vivesse assim. A sinceridade da voz de Jesus cortou a sala como uma faca. Guadalupe sentiu uma dor aguda no peito. O que ele estava dizendo? O peso da vergonha quase a derrubou. Você não tem direito de vir até aqui e falar assim. Você não é nada, gritou Miguel, seu rosto em uma explosão de indignação e desprezo. O olhar de Jesus se endureceu. Eu sou o pai dela, Miguel. Isso me dá todo o direito. A tensão era eletrizante. O embate de olhares se tornava mais intenso, como se as paredes pudessem desabar a qualquer momento. Guadalupe queria gritar, queria que tudo parasse. Seus pensamentos estavam emaranhados. O que estava acontecendo? Por que Jesus estava aqui agora? O que ele realmente queria? O ingrediente secreto da sua vida, o medo e a dor que sempre embalaram suas noites, não podia ser dissolvido assim. Daí, a porta da cozinha se abriu com um estrondo e uma empregada entrou, pálida como um fantasma. Senhor Miguel, você precisa ver isso. O pânico em sua voz fez todos se virarem. Ela encarava Miguel com uma expressão de terror. A mansão, as câmeras de segurança. Alguém invadiu o escritório. O chão pareceu tremer, como se o mundo ao redor estivesse prestes a colapsar. Miguel ficou paralisado, a raiva dando lugar à confusão. Ele olhou para a empregada, então para sua família, e depois focou em Guadalupe e Jesus. O que você fez? Ele perguntou a Jesus, a culpa como um veneno na ponta da língua. Eu não fiz nada, Jesus respondeu, a voz cheia de desespero. Mas foi nesse momento que o pensamento mais escuro atravessou a mente de Guadalupe. E se tudo isso não fosse apenas uma coincidência? E se nós estivermos emaranhados em algo muito maior? A tensão era tão forte que todos podiam ouvir o eco de seus próprios corações. Miguel, como semblante distorcido pela raiva e pela incerteza, encarou a mãe de Guadalupe. Você protegeu ela, não foi? O que mais você esconde, Jesus? A insinuação no ar era um veneno à espera de ser injetado. Suavemente, como sempre, Fia estava prestes a revelar seus segredos obscuros. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito estrondoso ecoou do andar de cima. Todos congelaram. O tempo parou. ¿Qué estaría guardando atrás daquela porta? Un crime, un segredo, un pasado que nunca debería ter escrito? O que quer que fuese, sabíase que nada sería como antes.
O grito estrondoso do andar de cima ecoou, fazendo todos congelarem no lugar. O silêncio pesado era palpable, como si o mundo tivesse parado. Miguel olhou para a porta, sua expressão mesclando raiva e confusão. ¿Qué poderia estar acontecendo? Luis, ainda em estado de choque, olhou para Guadalupe e Jesus. O coração de Guadalupe parecia querer pular do peito. Vamos, precisamos ver o que foi isso, disse Luis, puxando a mão de Guadalupe. A incerteza pairava no ar, mas ele não hesitou. Os três correram para as escadas, enquanto Miguel seguia em passos largos e furiosos. O som de seus pés ressoava como um tambor, ecoando em suas mentes. Quando chegaram ao corredor do segundo andar, a cena que encontraram parou o tempo novamente. A porta do escritório estava escancarada. Documentos estavam espalhados pelo chão, como se uma tempestade tivesse passado. Mas o que realmente puxou a atenção de todos foi uma figura caída, meio escondida entre a sombra e a luz. Um homem de terno rasgado, com olhos apavorados. "Rafael!" Miguel exclamou, a raiva transformando-se em perplexidade. O homem no chão era um antigo colega de negócios, alguém que ele pensou ter deixado no passado. Rafael olhou para Miguel, seu olhar diferente, transparecendo medo. "Miguel, eu não queria que isso acontecesse." "Como você entrou aqui? O que fez?" Miguel gritou, seu tom de voz agudo. A tensão pulsava ali, e a sensação de que algo estava muito errado se intensificou. Luiz recuou um pouco, a pulsação ecoando em seus ouvidos. Rafael, com a voz trêmula, começou a falar, mas um outro grito, mais intenso, rasgou o silêncio novamente. Era Esperança, a mãe de Guadalupe. Uma dor imensa encheu os olhos dela enquanto ela subia as escadas. O que estava acontecendo? O que essa casa e seus segredos estavam fazendo às suas vidas? "Precisamos sair daqui!" Esperança gritou ao ver a cena antes dela. O olhar de Guadalupe se encontrava com o de Luiz, o entendimento silencioso passando entre eles. Mas antes que pudesse falar algo, Rafael apontou para uma maleta aberta no chão, cheia de documentos. "É o que vocês não sabem." Ele começou, a voz falhando. "Miguel, estamos todos envolvidos em algo muito maior. Essa mansão, este dinheiro, vocês não são apenas herdeiros." As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em suas mentes. Guadalupe sentiu um frio na barriga. O que ele estava tentando dizer? Miguel estava prestes a responder, mas a porta de entrada se abriu abruptamente e uma figura alta apareceu. Era um policial, com uma expressão grave. "Onde está Miguel Ângelo?" Ele interrogou, a voz firme, como o som de um trovão. "Recebemos uma denúncia sobre atividades ilegais nesse endereço." O mundo à sua volta pareceu desabar. O que Rafael estava dizendo? O que a polícia queria? Tudo isso se entrelaçava em uma teia de intrigas. Miguel olhou para Guadalupe e Luiz, os olhos cheios de pânico. "Vocês não podem contar nada", ele sussurrou, a voz cheia de desespero. Mas a verdade estava prestes a desmoronar sobre eles como um castelo de cartas. O passado voltou para assombrá-los, revelando segredos que não podiam mais ser guardados. Rafael se levantou, tentando defender a si mesmo. "Eu fui forçado a entrar nessa. A culpa não é minha." A tensão explodiu em gritos e acusações. O policial tinha uma pergunta. "Precisamos saber a verdade. O que está acontecendo aqui?" Um segredo obscuro estava a um passo de ser revelado, e Guadalupe sentia que tudo o que conhecia estava prestes a mudar. E se a vida que acreditava ser sua fosse construída sobre mentiras? O que mais iria sair daquele caos?
Os olhos de todos se fixaram no policial, e a expectativa encheu o ar. Naquele momento, o burburinho das vozes e os olhares de desespero eram a única música que podiam ouvir. O cenário estava armado e ninguém sabia o que viria a seguir. Mas todos estavam prestes a descobrir que o passado nunca permanece enterrado por muito tempo. O olhar do policial pairava sobre todos eles, pesado como uma nuvem de tempestade. Miguel estava prestes a gritar quando um movimento rápido capturou a atenção de todos. A porta da sala do escritório se abriu com um estrondo, revelando um cenário ainda mais caótico. Um homem vestido de forma desleixada, com uma expressão de desespero, surgiu de dentro. Ele havia sido escondido nas sombras, mas agora se lançou à frente. Não, não é o que vocês pensam! O homem gritou, segurando um papel amassado. Era Rafael, o amigo de negócios de Miguel, mas seu olhar estava vazio, a expressão distorcida pelo medo. Eu não cons... Ele sussurrou, a voz trêmula. Eu não sei como dizer isso, mas a verdade é que Miguel não é quem ele diz ser. A sala ficou em silêncio absoluto. E então Rafael, com lágrimas escorrendo pelo rosto, continuou. Ele não é apenas um empresário. Ele está envolvido em coisas muito maiores, muito mais perversas do que vocês imaginam. As palavras de Rafael ecoaram na sala e fazendo o ar ficar denso. Guadalupe sentiu seu coração disparar. Um nó se formou na sua garganta. O que ele estava dizendo? Miguel olhou para Rafael com uma expressão de fúria, mas o homem parecia decidido a revelar tudo. Ele é parte de uma rede de tráfico, de corrupção que se estende por toda a cidade. Ele nunca se importou com você, Luiz. Você era apenas uma capa, a fachada que ele precisava. Luiz congelou, os olhos arregalados, parecia não acreditar no que estava ouvindo. A confusão e o choque se misturavam em sua mente. Miguel estava prestes a protestar quando a porta da frente se abriu novamente e desta vez uma mulher entrou. Sua presença era marcada por autoridade. Era a chefe da polícia, Clara Ferreira, uma mulher de semblante forte e decidido. Rafael, pare! Se você disser mais uma palavra, você não terá como voltar atrás. Clara disse, intimidando o homem. Ela se virou para Miguel, o olhar penetrante. Temos informações de que você estava tramando uma operação de grande escala. Um esquema que inclui suborno, extorsão e até assassinatos. Miguel, antes majestoso, agora parecia apenas um homem encurralado. Ele olhou para cada um deles, tentando manter a compostura. Mas o pânico estava pulando em seus olhos. Isso é um erro. Eu sou inocente. Mas a mulher não hesitou. Acreditamos que você tinha uma ligação direta com a máfia. E Rafael aqui tem tudo documentado. A tensão na sala era insuportável, como um fio prestes a partir. Então a reviravolta chegou. Rafael, com uma respiração profunda, retirou um pendrive do bolso, segurando-o como um trunfo. Tudo aqui, as provas. Miguel estava tramando tudo. O verdadeiro crime que vai além de tudo que vocês conhecem. Todos se afastaram, como se o ar tivesse sido sugado da sala. Miguel estava pálido, e a cada segundo que passava, seu poder desmoronava. Você não pode fazer isso, Rafael. Pense na sua família. Miguel gritou, mas Rafael estava decidido. As revelações explodiam na mente de Guadalupe, como fogos de artifício. Cada uma mais chocante que a anterior. E nesse momento de caos, ela olhou para Luiz, os olhos dele refletindo puro horror. Assim como ela, ele havia sido uma marionete em uma trama muito maior.
E o que realmente devastou Guadalupe foi quando o olhar de Luiz se desvaneceu, substituído por uma determinação que ela nunca havia visto antes. Nós não podemos deixar ele sair impune. Precisamos expô-lo. A cidade precisa saber. Mas antes que pudessem tomar qualquer ação, um estrondo ressoou no fundo da casa. A porta dos... A confusão se instalou novamente, agora acrescida de medo real. Os olhos de todos se arregalaram. Estamos cercados! Alguém gritou. A tensão na sala era palpável, como se o mundo estivesse prestes a desabar. E o que exatamente estava prestes a acontecer? Os segredos se entrelaçavam, as vidas mudavam e a verdade, ela mesma, parecia ser um crime. A reviravolta precisava de um desfecho, mas agora tudo o que restava era uma pergunta. Quem realmente estava no controle disso tudo? O olhar do policial pairava sobre todos eles, pesado como uma nuvem de tempestade. Miguel estava prestes a gritar, quando um movimento rápido capturou a atenção de todos. A porta da sala do escritório se abriu com um estrondo, revelando um cenário ainda mais caótico. Um homem vestido de forma desleixada, com uma expressão de desespero, surgiu de dentro. Ele havia sido escondido nas sombras, mas agora se lançou à frente. Não! Não é o que vocês pensam! O homem gritou, segurando um papel amassado. Era Rafael, o amigo de negócios de Miguel. Mas seu olhar estava vazio, a expressão distorcida pelo medo. Eu não consigo mais esconder. Ele sussurrou, a voz trêmula. Eu não sei como dizer isso, mas a verdade é que Miguel não é quem ele diz ser. A sala ficou em silêncio absoluto. E então, Rafael, com lágrimas escorrendo pelo rosto, continuou. Ele não é apenas um empresário. Ele está envolvido em coisas muito maiores, muito mais perversas do que vocês imaginam. As palavras de Rafael ecoaram na sala e o ar parecia ficar pesado. Guadalupe sentiu seu coração disparar. Um nó se formou na sua garganta. O que ele estava dizendo? Miguel olhou para Rafael com uma fúria crescente. Mas Rafael parecia decidido a revelar tudo. Ele é parte de uma rede de tráfico de corrupção que se estende por toda a cidade. Ele nunca se importou com você, Luiz. Você era apenas uma capa, a fachada que ele precisava. Luiz congelou, os olhos arregalados, ele parecia quase sem palavras. A confusão e o choque se misturavam em sua mente. Miguel estava prestes a protestar, quando a porta da frente se abriu novamente. E... desta vez, uma mulher entrou. Era a chefe da polícia, Clara Ferreira. Rafael, pare! Temos informações de que você estava tramando uma operação de grande escala. Um esquema que inclui suborno, extorsão e até assassinatos. Nesse momento, como se a realidade tivesse se distorcido, a luz da sala começou a piscar. Todos olhavam para o teto, confusos. Gritos vieram do andar de cima, seguidos de um barulho ensurdecedor, como um estrondo que fez tudo tremer. O som de vidro quebrando ecoou e a sala foi tomada por um pânico absoluto. "Mamãe!" gritou Guadalupe, sentindo seu coração acelerar enquanto correu em direção à escada, seguida por Luiz e Jesus. O caos se desenrolava ao redor deles, mas apenas uma coisa ocupava sua mente: esperança. Quando chegaram ao andar de cima, a cena era de desespero total. A porta do quarto de Esperança estava aberta e a mulher estava caída no chão, cercada por cacos de vidro. O quarto estava revirado, como se uma tempestade tivesse passado por ali.
Esperança! Guadalupe gritou, angústia em cada sílaba. Ela correu para a mãe, seus olhos cheios de lágrimas. Mas o que a deixou em choque foi ver um pequeno celular caindo das mãos de Esperança, quebrado, mas com uma mensagem visível na tela. Eles estão chegando. A verdade vai vir à tona. A mesa estava cheia de papéis amarfanhados e documentos importantes. Ao olhar mais de perto, Guadalupe viu algo que fez seu coração disparar. Uma foto de Miguel em uma reunião, cercado por homens de olhar sombrio. Era a prova que faltava, estava comprovado. Ele estava envolvido em algo muito pior. E então, uma sirene cortou o ar, tão aguda que fez todos congelarem outra vez. Clara olhou para Miguel com uma expressão de horror. O que quer que tivesse acontecido, agora era muito maior do que todos imaginavam. Uma luz de polícia iluminou a entrada da mansão. Precisamos sair daqui, disse Luiz, puxando Guadalupe. Mas ela não conseguia desviar o olhar da mãe caída. Não, não assim! Mas antes que pudessem tomar qualquer ação, Miguel berrou. Vocês não podem! Eles não devem saber de nada! Mas a verdade está aqui, garantiu Rafael, seu rosto pálido sem saber que o maior golpe estava prestes a acontecer. Um homem alto, com uma expressão triunfante, entrou pela porta da frente. Surpresa, Miguel! Ele gritou com um sorriso sádico. Você realmente achou que poderia esconder tudo isso de mim? Era Fernando, um antigo sócio de Miguel, que até aquele momento havia sido uma sombra no passado de todos ali. O que parecia ser um enfrentamento entre um pai e um filho, entre o certo e o errado, agora estava prestes a desmoronar em uma revelação chocante. O que Miguel havia construído estava prestes a vir à tona, e os fragmentos do passado ameaçavam consumi-los. E se Miguel não fosse o único criminoso aqui? E se todos eles estivessem mais envolvidos do que jamais poderiam imaginar? O pânico se espalhou, e a cada segundo o mundo deles girava em torno do que a verdade poderia revelar. O passado não estava enterrado, ele estava prestes a explodir. E agora, ninguém sabia mais em quem confiar. O olhar do policial pairava sobre todos eles, pesado como uma nuvem de tempestade. Miguel estava prestes a gritar, quando um movimento rápido capturou a atenção de todos. A porta da sala do escritório se abriu com um estrondo, revelando um cenário ainda mais caótico. Um homem vestido de forma desleixada, com uma expressão de desespero, surgiu de dentro. Ele havia sido escondido nas sombras, mas agora se lançou à frente. Não, não é o que vocês pensam! O homem gritou, segurando um papel amassado. Era Rafael, o amigo de negócios de Miguel, mas seu olhar estava vazio, a expressão distorcida pelo medo. Eu não consigo mais esconder, ele sussurrou, a voz trêmula. Eu não sei como dizer isso, mas a verdade é que Miguel não é quem ele diz ser. A sala ficou em silêncio absoluto. E então Rafael, com lágrimas escorrendo pelo rosto, continuou. Ele não é apenas um empresário. Ele está envolvido em coisas muito maiores, muito mais perversas do que vocês imaginam. As palavras de Rafael ecoaram na sala, e o ar parecia ficar pesado. Guadalupe sentiu seu coração disparar. Um nó se formou na sua garganta. O que ele estava dizendo? Miguel olhou para Rafael com fúria, mas Rafael parecia decidido a revelar tudo.
Ele é parte de uma rede de tráfico, de corrupção que se estende por toda a cidade. Ele nunca se importou com você, Luiz. Você era apenas uma capa, a fachada que ele precisava. Luiz pingelou, os olhos arregalados. Ele parecia quase sem palavras. A confusão e o choque se misturavam em sua mente. Miguel estava prestes a protestar, quando a porta da frente se abriu novamente, e desta vez uma mulher entrou. Era a chefe da polícia, Clara Ferreira. Rafael, pare! Se você disser mais uma palavra, não haverá como voltar atrás. Clara disse, intimidando o homem. Ela se virou para Miguel, o olhar penetrante. Temos informações de que você estava tramando uma operação de grande escala. Um esquema que inclui suborno, extorsão e até assassinatos. Miguel, antes majestoso, agora parecia apenas um homem encurralado. E olhou para cada um deles, tentando manter a compostura. Mas o pânico estava pulando em seus olhos. Isso é um erro! Eu sou inocente! Mas a mulher não hesitou. Acreditamos que você tinha uma ligação direta com a máfia. E Rafael aqui tem tudo documentado. A tensão na sala era insuportável e cada segundo que passava, o peso da realidade ia se tornando sufocante. Então, algo inesperado aconteceu. O celular de Guadalupe vibrou no bolso, quebrando aquele clima tenso. Ela hesitou, mas a urgência a fez puxar o aparelho. Ao olhar a tela, seu coração parou. Havia uma mensagem de um número desconhecido. Você não conhece a verdade sobre sua mãe. A sombra que a persegue é mais profunda do que imagina. Guadalupe ficou paralisada, a mensagem queimando em seu cérebro. O que isso significava? Ela olhou para a esperança caída no chão. Seu mundo começou a desmoronar. Mãe? Sussurrou, o medo tomando conta. O que seus segredos poderiam esconder? A confusão na sala aumentou. O que é isso? Luiz perguntou, seu tom misturando preocupação e curiosidade. Todos os olhares estavam fixados nela. Guadalupe, tremendo, passou o dedo pela tela novamente. É uma mensagem de alguém que sabe algo sobre você, mãe. Deixe isso de lado, Guadalupe, Miguel gritou, o nervosismo quase o deixando histriônico. Isso não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Os olhos de Rafael passaram de Miguel para Guadalupe. Se esse homem sabe algo sobre a sua mãe, pode ser a chave para tudo isso. A verdade pode acabar com Miguel e tudo o que ele construiu. Antes que alguém pudesse responder, a porta dos fundos foi arrombada. Um grupo de homens mascarados irrompeu. Eram os capangas de Miguel, e seu olhar fala a verdade. O que está acontecendo aqui? Um deles gritou, a fúria estampada no rosto. A sala ficou em choque novamente. O tempo parecia parar e a realidade se despedaçava. As evidências do crime, a revelação dos segredos e agora a ameaça iminente dos capangas se tornavam um só. Miguel, agora encurralado em sua própria casa, olhou desesperado para os homens que entraram. No que você se meteu, Miguel? Um dos capangas riu, sua insegurança transformada em raiva. A situação saiu do controle. Você nos trouxe até aqui e irá pagar por isso. Eu não fiz nada. Miguel tentou se defender, mas a voz perdeu a força. Ele estava colhendo o que plantou, estava claro. Os olhares de todos se cruzaram. A tensão era palpável, cheia de medos e segredos. E em meio a isso, Guadalupe entendeu que a mensagem no celular era só o começo. As sombras estavam vindo, e a verdade poderia não apenas mudar tudo, mas acabar com todos eles. Sem saber o que fazer, ela sentiu o peso da história à sua volta.
O que mais ela não sabia? O que Esperança escondia? O que cada um deles realmente era quando as luzes se apagassem? O passado estava prestes a explodir em suas caras e não havia como escapar. Os segredos que uniam e separavam todos ali estavam prestes a ser revelados de forma fatal. O olhar do policial pairava sobre todos eles, pesado como uma nuvem de tempestade. Miguel estava prestes a gritar quando um movimento rápido capturou a atenção de todos. A porta da sala do escritório se abriu com um estrondo, revelando um cenário ainda mais caótico. Um homem vestido de forma desleixada, com uma expressão de desespero, surgiu de dentro. Ele havia sido escondido nas sombras, mas agora se lançou à frente. Não! Não é o que vocês pensam! O homem gritou, segurando um papel amassado. Era Rafael, o amigo de negócios de Miguel, mas seu olhar estava vazio, a expressão distorcida pelo medo. Eu não consigo mais esconder. Ele sussurrou, a voz trêmula. Eu não sei como dizer isso, mas a verdade é que Miguel não é quem ele diz ser. A sala ficou em silêncio absoluto. E então Rafael, com lágrimas escorrendo pelo rosto, continuou. Ele não é apenas um empresário. Ele está envolvido em coisas muito maiores, muito mais perversas do que vocês imaginam. As palavras de Rafael ecoaram na sala e o ar parecia ficar pesado. Guadalupe sentiu seu coração disparar. Um nó se formou na sua garganta. O que ele estava dizendo? Miguel olhou para Rafael com fúria, mas Rafael parecia decidido a revelar tudo. Ele é parte de uma rede de tráfico, de corrupção que se estende por toda a cidade. Ele nunca se importou com você, Luiz. Você era apenas uma capa, a fachada que ele precisava. Luiz congelou. Os olhos arregalados, ele parecia quase sem palavras. A confusão e o choque se misturavam em sua mente. Miguel estava prestes a protestar quando a porta da frente se abriu novamente. E desta vez, uma mulher entrou. Era a chefe da polícia, Clara Ferreira. Rafael, pare! Se você disser mais uma palavra, não haverá como voltar atrás. Clara disse, intimidando o homem. E então, de repente, enquanto todos olhavam para a mulher, um outro barulho veio de fora. Um grito que fazia o sangue de Guadalupe correr frio. Era Esperança. A mãe dela estava ali, no limiar da porta, com um olhar aterrorizado. Ela segurava um celular quebrado, mas não era isso que a deixava paralisada. Era a expressão em seu rosto. Não! Ela gritou. É uma armadilha! Miguel, você não pode deixar que isso aconteça! A sala congelou de novo. A tensão era tão densa que todos podiam ouvir a própria respiração. O que Esperança queria dizer? Essa frase desferida como um golpe deixou Miguel atordoado. E a verdade que se formava parecia prestes a desmoronar. Mãe, você sabe de algo? Guadalupe perguntou, angústia em cada sílaba. Ela correu até Esperança, segurando suas mãos. Estava tudo planejado, Guada. Ele é só uma peça num jogo muito maior. Eles estão vindo atrás de você, Miguel. Eles sabem. Os capangas de Miguel se entreolharam, inquietos. O policial, por sua vez, parecia prestar atenção em cada palavra. Quem sabe? Miguel perguntou, a voz trêmula. Ele estava tentando controlar o pânico. O que você quer dizer, Esperança? Ela começou a falar, mas então algo aconteceu. Um estrondo e o ar se cortou
saltou pela corrente de uma explosão. O vidro da janela voou para todos os lados como cristal quebrado. A sala encheu-se de gritos e caos. A força do impacto jogou todos para trás. Guadalupe sentiu um calor ardente atravessar o rosto e, em seguida, o chão tremendo. Ao se levantar, a realidade se apresentou para ela de forma brutal. O que eles viam eram homens armados invadindo a casa, rostos encapuzados. "Saia daí!" Um deles gritou, apontando uma arma diretamente para Miguel. "Você nos traiu! Agora é a sua vez de pagar!" Guadalupe estava atordoada, confusa. O que estava acontecendo? O que mais sua mãe sabia? E quem eram aqueles homens? Durante os instantes que pareciam intermináveis, a verdade começou a se formar em sua mente. Miguel, um traidor! "Rafael, você não deveria ter dito nada!" Miguel berrou, mas o medo em seus olhos falava mais do que suas palavras. Ele estava cercado. Não havia como escapar agora. E em meio ao caos, a revelação final veio como um soco no estômago. Esperança, com o olhar fixo em Miguel, sussurrou: "Eu sabia que você voltaria para nos machucar. Eu sabia que você era seu irmão." O silêncio que seguiu foi como um eco do apocalipse. E tempo congelou. Os laços de sangue eram a última coisa que alguém achava que existia ali. As peças do quebra-cabeça se encaixaram de forma dolorosa. Miguel e Esperança eram mais do que apenas um empresário e uma mãe. Havia um segredo que ligava todos eles. Um vínculo que poderia destruir tudo. Guadalupe olhou para Miguel, não reconhecendo mais o homem que ela pensava conhecer. A raiva, a traição, as mentiras, tudo se unia em um imenso emaranhado de confusões. A única pergunta que restava era: quem mais sabia disso? E assim, no meio daquela confusão, a verdade estava prestes a explodir, levando com ela todas as certezas que restavam. Quem realmente sairia ileso daquele caos? As sombras dançavam ao redor deles, e a realidade que parecia tão sólida desmoronava no ar. O que aconteceria a seguir? O tempo para descobrir essa resposta parecia acabar rapidamente. O silêncio que se seguiu à revelação de Esperança era ensurdecedor. Guadalupe olhou para a mãe, incapaz de processar as palavras que ecoavam em sua mente. Um irmão? Para Miguel? O pânico e a confusão a envolviam como um manto pesado. "Não, isso não pode ser verdade!" Miguel gritou, sua voz desafinada, repleta de desespero. Olhava para Esperança com ódio e incredulidade, como se uma cobra estivesse à sua frente. "Você me traiu. Eu não sou como você diz. Não sou nada disso." Mas as palavras dela estavam plantadas em suas mentes, germinando dúvidas e medos. Guadalupe sentiu seu estômago se revirar. Entre as sombras e o caos, um novo medo emergiu. Aqueles homens armados aproveitaram a confusão. Um deles, o que parecia ser o chefe, apontou a arma em direção a Miguel. "Você é um traidor. Hoje vai pagar pelo que fez, e nem seu passado vai te salvar." O clima mudou de repente. O medo se transformou em um turbilhão. Esperança, com o olhar determinado mas expresso em luta, encarou o homem com bravura. "Eu não deixarei você machucar minha família de novo!" gritou, sua voz ecoando pela sala. A adrenalina a transformou. Parecia uma leoa diante da presa. A cabeça de Miguel vale mais do que qualquer amizade que ele já teve. O homem insistiu, sua voz fria como gelo.
Ele se preparava para avançar, mas naquele exato segundo, uma luz brilhante iluminou toda a sala. Era um carro da polícia! As sirenes do lado de fora, uma mistura de caos. E antes que alguém pudesse se mover, a porta foi arrombada de novo. Desta vez, com vários policiais armados invadindo o espaço. Os homens da máfia foram pegos de surpresa. Algumas armas foram jogadas ao chão. A sala virou um campo de batalha de deduções e gritos. Todos para o chão! Gritou uma policial. A ação foi rápida. O caos se transformou em uma dança infernal de movimentos, gritos e o som de metal colidindo. A tensão subia a níveis insuportáveis e todos se jogaram ao chão, exceto Miguel, que ficou paralisado. Guadalupe não tinha certeza se estava mais assustada pela revelação sobre seu irmão ou pela confusão que se formava em segundos. O policial estava se aproximando de Miguel, a expressão fria e determinada. Você está preso, Miguel Ângelo, por envolvimento em atividade. O outro homem, Rafael, visivelmente alterado, viu a saída. Com um movimento desesperado, ele se virou para a Esperança e gritou: Você sabia! Você sabia de tudo! Não sabia! Você está envolvida nisso também! Sua voz ecoou como um trovão. Guadalupe congelou. O quê? O que você quer dizer? Esperança tentava manter a calma, mas seu olhar agora estava carregado de culpa. Você está mentindo, Rafael! Não é verdade! Disse, a voz trêmula, mas sua firmeza começava a vacilar. Rafael, em um acesso de raiva, puxou o envelope amassado do bolso. Sabia que Miguel não era o único que tinha segredos. Você tem sim um passado sujo. Aqui, provas. Esse envelope tem tudo. Esperança tentou avançar, mas um policial a segurou, a impediu. Eu não tenho nada a ver com isso, ela gritou. O caos girava, mas o olhar da realidade estava em Rafael. A verdade parecia se desmoronar. O vazio na sala crescia, enquanto as revelações passavam rapidamente e as alianças se desfaziam. Miguel, agora encurralado pelos dois lados, parecia menor, quase insignificante. Então, o impacto foi definitivo. Quando a policial Clara Ferreira se aproximou com a voz firme, ela olhou diretamente para Rafael e disse: Você realmente achou que poderia simplesmente aparecer e expor méritos? Saia do caminho! Nesse momento, a tensão alcançou o ápice. Um disparo. A bala cortou o ar e tudo se despedaçou em um grito ensurdecedor. Guadalupe olhou para Miguel, olhos arregalados. O tempo parou. A cena que se desenrolou diante dela estava marcada por gritos e o eco do disparo. No chão, Miguel caía, mas não era o que parecia. A cena que vivia a fazia perguntar quem ele realmente era. E com isso, um novo véu de dúvidas caía sobre todos eles. Os segredos se entrelaçavam. E as consequências ameaçavam consumi-los. A verdade estava trancada entre os muros da mansão imponente, e ninguém sabia o que mais poderia vir à tona. Assim, mesmo em meio ao pânico, a única certeza era que tudo estava prestes a mudar para sempre. O que mais estava escondido nas sombras? E quem realmente eram os personagens dessa história que tomou um rumo inesperado? O silêncio que se seguiu à revelação de Esperança era ensurdecedor. Guadalupe olhou para a mãe, incapaz de processar as palavras que ecoavam em sua mente. Um irmão? Para Miguel? O pânico e a confusão a envolviam como um manto pesado. Não!
Isso não pode ser verdade! Miguel gritou, sua voz desafinada, repleta de desespero. Olhava para a Esperança com ódio e incredulidade, como se uma cobra estivesse à sua frente. Você me traiu! Eu não sou como você diz! Não sou nada! Mas as palavras dela estavam plantadas em suas mentes, germinando dúvidas e medos. Guadalupe sentiu seu estômago se revirar. Entre as sombras e o caos, um novo medo emergiu, apertando seu peito. Os homens armados aproveitaram a confusão. Um deles, o que parecia ser o chefe, apontou a arma em direção a Miguel. Você é um traidor! Hoje vai pagar pelo que fez, e nem seu passado vai te salvar. O clima mudou de repente. O medo se transformou em um turbilhão. Esperança, com um olhar determinado, mas carregado de luta, encarou o homem com bravura. Eu não deixarei você machucar minha família de novo! Gritou, sua voz ecoando pela sala. A adrenalina a transformou. Parecia uma leoa diante da presa. A cabeça de Miguel vale mais do que qualquer amizade que ele já teve. O homem insistiu, sua voz fria como gelo. Ele se preparava para avançar, mas naquele exato segundo, uma luz brilhante iluminou toda a sala. Era um carro da polícia, as sirenes do lado de fora, uma mistura de caos. E antes que alguém pudesse se mover, a porta foi arrombada de novo, desta vez com vários policiais armados invadindo o espaço. Os homens da máfia foram pegos de surpresa. Algumas armas foram jogadas ao chão. A sala virou um campo de batalha de deduções e gritos. Todos para o chão! Gritou uma policial. A ação foi rápida. O caos se transformou em uma dança infernal de movimentos, gritos e o som de metal colidindo. Tensão subia a níveis insuportáveis. E todos se jogaram ao chão, exceto Miguel, que ficou paralisado. Guadalupe não tinha certeza se estava mais assustada pela revelação sobre seu irmão ou pela confusão que se formava em segundos. O policial estava se aproximando de Miguel. A expressão fria e determinada. Você está preso, Miguel Ângelo, por envolvimento em atividades criminosas. Mas em meio a tudo isso, algo inesperado aconteceu. O celular de Guadalupe vibrou no bolso, quebrando aquele clima tenso. Ela hesitou, mas a urgência fez puxar o aparelho. Ao olhar a tela, seu coração parou. Havia uma mensagem de um número desconhecido. Você não conhece a verdade sobre sua mãe. A sombra que a persegue é mais profunda do que imagina. Guadalupe ficou paralisada, a mensagem queimando em seu cérebro. O que isso significava? Ela olhou para a Esperança caída no chão. Seu mundo começou a desmoronar. Mãe! Sussurrou, o medo tomando conta. O que seus segredos poderiam esconder? A confusão na sala aumentou. O que é isso? Luiz perguntou, seu tom misturando preocupação e curiosidade. Todos os olhares estavam fixados nela. Guadalupe, tremendo, passou o dedo pela tela novamente. É uma mensagem de alguém que sabe algo sobre você, mãe. Deixe isso de lado, Guadalupe, Miguel gritou, o nervosismo quase o deixando histriônico. Isso não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Os olhos de Rafael passaram de Miguel para Guadalupe. Se esse homem sabe algo sobre a sua mãe, pode ser a chave para tudo isso. A verdade pode acabar com Miguel e tudo que ele construiu. Antes que alguém pudesse responder, a porta dos fundos foi arrombada. Um grupo de homens mascarados irrompeu. Eram os capangas de Miguel, e seu olhar falava a verdade. O que está acontecendo aqui? Um deles gritou.
a fúria estampada no rosto. A sala ficou em choque novamente. O tempo parecia parar e a realidade se despedaçava. Miguel, agora encurralado pelos dois lados, parecia menor, quase insignificante. Então, o impacto foi definitivo. Quando a policial Clara Ferreira se aproximou com a voz firme, ela olhou diretamente para Rafael e disse: "Você realmente achou que poderia simplesmente aparecer e expor méritos? Saia do caminho!" E então, de repente, enquanto todos olhavam para a mulher, um outro barulho veio de fora. Um grito que fazia o sangue de Guadalupe correr frio. Era Esperança. A mãe dela estava ali, no limiar da porta, com um olhar aterrorizado. Ela segurava um celular quebrado, mas não era isso que a deixava paralisada. Era a expressão em seu rosto. "Não!" ela gritou. "É uma armadilha! Miguel, você não pode deixar que isso aconteça!" A sala congelou de novo. A tensão era tão densa que todos podiam ouvir a própria respiração. O que Esperança queria dizer? Essa frase desferida como um golpe deixou Miguel atordoado. E a verdade que se formava parecia prestes a desmoronar. "Mãe, você sabe de algo?" Guadalupe perguntou, angústia em cada sílaba. Ela correu até Esperança, segurando suas mãos. "Estava tudo planejado, Guada! Ele é só uma peça, num jogo muito maior. Eles estão vindo atrás de você, Miguel. Eles sabem!" Os capangas de Miguel se entreolharam, inquietos. O policial, por sua vez, parecia prestar atenção em cada palavra. "Quem sabe?" Miguel perguntou, a voz trêmula. Ele estava tentando controlar o pânico. "O que você quer dizer, Esperança?" "Oh, b. Ela começou a falar, mas então algo aconteceu. Um estrondo e o ar se cortou pela corrente de uma explosão. O filtro da janela voou para todos os lados como cristal quebrado. A sala encheu-se de gritos e caos. A força do impacto jogou todos para trás. Guadalupe sentiu um calor ardente atravessar o rosto e, em seguida, o chão tremendo. Ao se levantar, a realidade se apresentou para ela de forma brutal. O que eles viam eram homens armados, invadindo a casa, rostos encapuzados. "Saia daí!" um deles gritou, apontando uma arma diretamente para Miguel. "Você nos traiu! Agora é a sua vez de pagar!" Guadalupe estava atordoada, confusa. O que estava acontecendo? O que mais sua mãe sabia? E quem eram aqueles homens? Durante os instantes que pareciam intermináveis, a verdade começou a se formar em sua mente. Miguel? Um traidor? Rafael, você não deveria ter dito nada. Miguel berrou, mas o medo em seus olhos falava mais do que suas palavras. Ele estava cercado. Não havia como escapar agora. E em meio ao caos, a revelação final veio como um soco no estômago. Esperança, com o olhar fixo em Miguel, sussurrou: "Eu sabia que você voltaria para nos machucar. Eu sabia que você era seu irmão." Os olhos de todos se arregalaram. O tempo parou. A verdade agora dançava nas sombras e a realidade parecia se desvanecer. Miguel e Esperança eram mais do que apenas um empresário e uma mãe. Havia um segredo que ligava a todos eles. Um vínculo que poderia destruir tudo. Guadalupe olhou para Miguel, não reconhecendo mais o homem que ela pensava conhecer. A raiva, a traição, as mentiras, tudo se unia em um imenso emaranhado de confusões. A única pergunta que restava era: quem mais sabia disso? E assim, no meio daquela confusão, a verdade estava prestes a explodir.
levando com ela todas as certezas que restavam. Os segredos que uniam e separavam todos ali estavam prestes a ser revelados de forma fatal. E não havia como escapar do que estava prestes a acontecer. O caos se desenrolava, enquanto guardas armados entravam na sala. O grito de esperança ainda ecoava nas paredes, e o chão tremia sob a pressão da revelação. Guadalupe sentiu o coração disparar. O que significava tudo aquilo? Miguel, uma figura de autoridade, agora era um homem acossado. Não, eu sou inocente! Miguel gritava, mas suas palavras se perdiam no ruído. Os capangas começaram a se movimentar, uns se encarando, outros se preparando para agir. O cenário se tornava cada vez mais caótico. Esperança! Guadalupe a chamou. Mas a mãe estava imóvel, em choque. A sala parecia um campo de batalha, as vozes se confundindo. Cada canto um eco de raiva e medo. O que fazemos agora? Ela se virou para Luiz, que estava paralisado, os olhos arregalados. Mas antes que pudesse responder, um policial avançou em direção a Miguel. Você está preso por crimes de corrupção e envolvimento em tráfico. Não há como fugir dessa, Miguel. A autoridade na voz dele firmava a verdade e Miguel desmoronou diante da acusação. Então a tensão se rompeu. Rafael, segurando o envelope revelador, avançou e gritou, mas é a verdade sobre eles. Esperança e você, Miguel. O que escondem há tanto tempo? Havia uma raiva verdadeira no ar, misturada ao desespero. E de repente, a chuva começou a bater na janela. Gotas pesadas como segredos descendo em câmara lenta. As nuvens pareciam se alinhar ao tumulto que se desenrolava. Esperança! Eu não sou o que você pensa! Miguel gritou, mas sua voz agora soava fraca. Como estão? Soava fraca. Miguel gritou, mas sua voz agora soava fraca, quase sem esperança. Você trouxe isso sobre nós. Agora a verdade vai nos devorar. Esperança respondeu, sua coragem crescendo à medida que a realidade se tornava implacável. Nesse instante, uma explosão de luz iluminou a sala e os policiais entraram triunfantes, prontos para resolver a confusão. Nós temos que sair agora! Um deles gritou, e todos começaram a se mover, as palavras ecoando na adrenalina do momento. Guadalupe sentiu a mão de Luiz apertar a dela, o afeto lhe dando um pouco de coragem. Mãe, vamos! Guadalupe implorou. Esperança hesitou, mas a determinação em sua filha a puxou de volta à realidade. Elas se dirigiram à saída, mas não sem lançar um último olhar para Miguel. A sala estava em uma mistura de desordem. Os homens armados estavam sendo contidos pelos policiais, gritos e ordens cortando o ar. Mas havia uma queda silenciosa. Miguel olhou em direção a Guadalupe. Um misto de pânico e arrependimento em seus olhos. Guadalupe, eu não sabia. Ele foi interrompido pelo som das algemas sendo colocadas em seus pulsos. A verdade estava finalmente exposta, mas o custo foi alto. Enquanto corriam pela escada, os gritos diminuíram à medida que a realidade se desenrolava em questão de segundos. Esperança olhou para a filha. Nada será como antes, Guada. O que você descobrirá ainda pode mudar tudo. E assim, passando pela porta, Luiz segurou Guadalupe pela cintura, puxando-a para a segurança do lado de fora da mansão. O céu estava mais cinzento.
e a chuva misturava-se às lágrimas que se formavam nos olhos dela. Ela olhou para trás, a casa agora distante, mas as sombras do passado estavam prestes a colidir com o futuro. O que mais alguém poderia descobrir? As marcas deixadas pela verdade? Mas ao mesmo tempo, havia uma nova luz se acendendo, a esperança. Precisamos manter os olhos abertos, Guada, Luiz disse, seu tom sério. Sempre haverá mais verdades ocultas. Enquanto se afastavam, o som das sirenes se distanciava, levando com ele as pesadas memórias do que aconteceu. Mas para Guadalupe, tudo estava apenas começando. E agora, com a revelação da verdade, a história dela apenas começava. E o que mais estava escondido? O que o futuro guardava? Essas perguntas vibravam como um eco em seu coração. Se você gostou dessa história envolvente, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder os próximos desdobramentos emocionantes. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa trama incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho arrebatador. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo e faça parte da nossa comunidade.